Quando passamos a acreditar nisso? Velocidade de rotação da Terra no Equador, 1.670 km por hora. Velocidade orbital da Terra, 107.000 km por hora. Velocidade do Sol em relação ao centro da galáxia, 828.000 km por hora. A Via Láctea, onde a Terra está, gira ao redor de um grande atrator. Essa velocidade é de cerca de 2 milhões de quilômetros por hora. Em relação a esse grande atrator, a Terra estaria, portanto, viajando no espaço a uma velocidade de quase 3 milhões de quilômetros por hora. Quando passamos a acreditar nisso? A cosmologia moderna adotou um princípio chamado Princípio de Copérnico. O princípio diz o seguinte: a Terra não está em um lugar especial. A Terra não está no centro do universo. Muitos cosmólogos afirmam que a Terra é só um planeta qualquer. I am just another speck of sand. And the Earth, really, in the cosmic scheme of things, is another speck. And the Sun, an unremarkable star, nothing special about the Sun. The Sun is another speck. And the galaxy is a speck. I'm a speck, on a speck, orbiting a speck, among other specks, among still other specks, in the middle of specklessness. I am insignificant, I suck! Eles até dizem que nosso universo é só mais um entre infinitos universos. So we're nothing but a soap bubble floating in a bubble bath of soap bubbles. And so, in some sense, the multiverse can be likened to a bubble bath. Eles dizem que somos uma poeira perdida no espaço. O Sol é uma estrela comum e até mesmo medíocre. Nossos ancestrais veneravam o Sol e eles estavam longe de ser tolos. É de bom senso reverenciar o Sol e as estrelas, porque nós somos seus filhos. O astrônomo Carl Sagan certa vez falou: vivemos num planeta insignificante, perdido na galáxia. O princípio de Copérnico é o princípio da mediocridade. O princípio de que não somos especiais. Porém, nós nunca vimos absolutamente nada como a Terra. O sorriso de um bebê. As luzes da cidade. A música de uma sinfonia. A arte de uma pintura. Se não somos especiais, então o que é especial? Ptolomeu estabeleceu um sistema astronômico com a Terra no centro. Os planetas giram ao redor de uma Terra parada e fazem epiciclos. Por mais de 1000 anos, o sistema de Ptolomeu foi a base da astronomia e dos calendários. E funcionava razoavelmente bem, até a chegada de Copérnico. Copérnico desenvolveu a ideia que é a base da astronomia moderna, a ideia de que a Terra se movimenta no espaço. A Terra deixou de ser o centro e o Sol tomou o lugar dela. O mundo não é mais geocêntrico, ele passou a ser heliocêntrico. A Revolução Copernicana tirou o homem do seu lugar especial no universo, o centro. Mas nem todos concordavam com Copérnico. O grande astrônomo Tycho Brahe desenvolveu um novo sistema geocêntrico.
Obviamente, no sistema de Tycho, a Terra continuava no centro, mas os planetas agora orbitavam o Sol e o Sol orbitava a Terra. Tycho Brahe tinha um dos maiores observatórios astronômicos do século XVI. Ele contratou o astrônomo Kepler para trabalhar com ele. Quando Tycho morreu subitamente e misteriosamente, Kepler pegou todos os dados astronômicos que Tycho coletou durante décadas. Kepler usou esses dados para criar o seu próprio sistema astronômico. No sistema de Kepler, os planetas, incluindo a Terra, se movimentavam ao redor do Sol em elipses, um movimento que não era uniforme. Na verdade, os 4 sistemas, o de Ptolomeu, o de Copérnico, o de Kepler e o de Tycho conseguem explicar igualmente várias observações astronômicas. Passaram-se alguns anos depois da morte de Tycho. Galileu, o físico italiano, inventa um potente telescópio. Ele conseguiu ver que Júpiter era orbitado por luas. Isso parecia ser uma evidência de que a Terra poderia orbitar um corpo maior do que ela. Nos seus últimos momentos de vida, Galileu rejeitou a ideia de que a Terra orbitava o Sol. No fim da vida, ele negou o sistema heliocêntrico que defendeu por mais de 30 anos. Um ano antes de morrer, Galileu responde uma carta do seu amigo Francesco Rinuccini. Rinuccini tinha escrito para Galileu sobre as descobertas do movimento de paralaxe das estrelas feitas pelo astrônomo Giovanni Pieroni. Rinuccini e Pieroni acreditavam que a paralaxe das estrelas era uma prova do heliocentrismo. Rinuccini escreve para Galileu: Ilustre Excelência, o senhor Giovanni Pieroni me escreveu nos últimos meses, contando como ele havia claramente observado, com uma óptica instrumentar, o movimento de alguns minutos ou segundos nas estrelas fixas, mas com apenas aquele nível de certeza que o olho humano pode atingir em observar um grau. Tudo isso me proporcionou o maior prazer, testemunhar tal argumento conclusivo para a validade do sistema copernicano. No final da carta, Rinuccini apresenta um questionamento a Galileu sobre o sistema copernicano e pede que Galileu responda à sua dúvida. Galileu responde Rinuccini, dizendo: a falsidade do sistema copernicano não deve de forma alguma ser questionada, sobretudo não pelos católicos, pois temos a autoridade inabalável da Sagrada Escritura, interpretada pela maioria dos teólogos eruditos, cujo consenso nos dá certeza quanto à estabilidade da Terra, situada no centro, e o movimento do Sol ao redor da Terra. As conjecturas empregadas por Copérnico e seus seguidores em manter a tese contrária são todas suficientemente refutadas por aquele argumento mais sólido derivado da onipotência de Deus. Deus é capaz de realizar de diferentes maneiras, de fato, em um número infinito de formas, coisas que, segundo a nossa opinião e observação, parecem acontecer de uma maneira particular. Não devemos tentar encurtar a mão de Deus e ousadamente insistir em algo além dos limites da nossa competência.
Isso é absolutamente fantástico. Galileu morreu acreditando no geocentrismo. Um detalhe importante sobre a carta de Galileu: quando Rinutini recebeu a carta, ele apagou a assinatura de Galileu. Como um fervoroso copernicano, Rinutini não queria que as pessoas soubessem que Galileu tinha se arrependido de apoiar o heliocentrismo. O tempo passou e a ciência foi se afastando da visão bíblica sobre a Terra e o universo. Em 1687, Isaac Newton publica a sua obra-prima. Esse livro introduziu a sua teoria da gravitação universal. Para Newton, o corpo celeste menor não necessariamente orbita o corpo celeste maior, mas sim que os corpos orbitam um centro de massa. O Sol e a Terra orbitariam um centro de massa. Esse não é o mesmo sistema heliocêntrico de Copérnico. Newton também afirmava o espaço absoluto. De acordo com Newton, tempo e espaço são absolutos e independem de qualquer referencial. O tempo flui igualmente para todos e o espaço é o mesmo para todos. O espaço absoluto é como se fosse um palco onde os corpos se movimentam, um referencial privilegiado, absoluto, que não interage com os corpos em movimento. Para ilustrar essa ideia, Newton fez um experimento que ficou conhecido como o experimento do balde. Newton suspendeu com uma corda um balde com água até a metade. A corda do balde foi enrolada. À medida que a corda se desenrola, o balde gira e a superfície da água dentro do balde vai ficando curva. A superfície curva da água mostra que ela está girando, apesar de estar parada em relação ao balde. O experimento do balde reforça a ideia de que os movimentos de rotação não são relativos, mas sim absolutos. Newton diz que a curvatura da água mostra a rotação da água em relação ao espaço absoluto e não em relação ao balde. O físico Ernest Mach não concorda com Newton e propôs uma outra explicação. Para Mach, a água não está girando em relação ao espaço absoluto, mas sim em relação às estrelas fixas. Isso ficou conhecido como o princípio de Mach. Esse princípio também leva a uma outra ideia. Imagine que todos os planetas e todas as estrelas girassem ao redor de uma Terra imóvel. Isso seria equivalente às estrelas ficarem fixas e a Terra girar. Os dois sistemas são equivalentes, eles produzem as mesmas forças inerciais. Se todo o universo estivesse girando ao redor de uma Terra parada, seriam produzidas as mesmas forças da Terra que gira em relação às estrelas fixas. Existe uma equivalência entre a rotação da Terra e o universo que gira ao redor de uma Terra imóvel. Você não consegue dizer se é o universo que está girando em torno de uma Terra imóvel ou se é a Terra que está girando em torno de si mesma. Esse é um raciocínio impactante que poderia ter reanimado a ideia da Terra parada, mas por algum motivo os físicos não queriam voltar a discutir um modelo geocêntrico. O renomado cosmólogo George Ellis escreve: as pessoas precisam estar cientes de que existe uma série de modelos que podem explicar as observações. Por exemplo, posso construir para você um universo esférico simétrico, com a Terra no seu centro, e você não pode refutá-lo com base em observações.
você só pode excluí-lo por motivos filosóficos. O que eu quero trazer à tona é o fato de que estamos usando critérios filosóficos na escolha de nossos modelos. Muito da cosmologia tenta esconder isso. O modelo heliocêntrico é o modelo que as pessoas gostam mais. Porém, isso não significa que esse modelo seja superior a outros modelos ou que represente a realidade. Tá certo? Então, o Sol pode ser o centro do sistema solar, mas nós não estamos no Sol e não nos deslocamos no Sol. Então, como é que essas duas imagens, desenhadas desde pontos de vista tão diferentes, como é que uma poderia contradizer a outra? Simplesmente não pode. Uma não tem absolutamente nada a ver com a outra. O segundo ponto. A imagem medieval, ou hoje em dia os mapas astrológicos, descrevem o céu tal como aparece. Esse é um céu visual, céu tal como é visto. Tá certo? E a imagem copernicana, mais tarde aperfeiçoada por Kepler, descreve o céu a partir das forças mecânicas que movem os astros. É um ponto de vista completamente diferente. Você, para ver os astros se movendo no céu, você precisa saber o que os está movendo? Não. Então é como se você partiu de uma descrição óptica e passou para uma descrição mecânica. Como é que uma pode desmentir a outra? Não pode, absolutamente. Isso quer dizer que o sistema copernicano e o sistema ptolemaico, como o próprio Copérnico achava, não se desmentem de maneira alguma. Eles são apenas dois pontos de vista pelos quais o céu pode ser descrito.